Assim nos diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo número 7. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Ali foram sepultados Abraão e Sara, a sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Beer-Lahai-Roi. Abraão, o pai que inspira a paternidade. Eu quero falar sobre esse tema. Primeiramente, eu quero passar para os irmãos um pequeno vídeo que dá uma ilustração da vida de Abraão, fala um pouquinho do seu chamado, da sua história, e depois nós vamos caminhar pela vida de Abraão. Eu quero, através da vida desse pai, trazer para nós 3 princípios bíblicos, para que nós também possamos ser bons pais e poder assim agradar ao coração do nosso Deus. Vamos ver então esse pequeno vídeo. Abraão, o pai da fé. Abrão era filho de Taré, da família de Noé, e morava com a esposa num lugar chamado Harã. Mas um dia Deus disse a Abrão: Você deve partir de Harã com sua esposa e ir morar em outro lugar que mostrarei a você. Seus descendentes serão muito numerosos e formarão uma grande nação, uma fonte de bênçãos. Então Abrão obedeceu a Deus, se despediu de sua família e seguiu viagem para a terra prometida por Deus, com sua esposa chamada Sarai e seu sobrinho que se chamava Lote. Eles andaram por um longo caminho e chegaram até Canaã. Lá, Abrão construiu um altar debaixo de um carvalho para agradecer a Deus pela terra prometida. O tempo ia passando e o Senhor abençoava Abrão com muitos bens, cumprindo sua promessa de conceder a ele e a seus descendentes a terra prometida. Quando Abrão se sentia inseguro, Deus falava para ele: Não tenha medo de nada, eu sou seu protetor. Sua recompensa será muito grande. Mas um dia, Abrão, preocupado, falou para Deus: Senhor, já estou muito velho e continuo sem filhos. Não fique preocupado. Faça o seguinte: todo homem da sua casa deve ser circuncidado, e daqui para frente você não se chamará mais Abrão, mas sim Abraão. E sua mulher não vai mais se chamar Sarai, mas Sara. Ela dará à luz a um filho, que vocês vão chamar de Isaque. E com Isaque farei uma aliança eterna de amizade. E Deus continuou: Abraão, olhe agora para os céus e tente contar as estrelas que você está vendo. Assim será sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Aqui um resumo da história desse homem. Abraão foi um homem assim como nós, como eu, como você. Abraão foi um pai semelhante a nós, queridos, nem muito diferente. Ele teve alegrias na sua paternidade. Ele teve alegria quando nasceu Ismael, muito mais alegria depois quando nasceu Isaque, e se alegrou depois quando nasceram os filhos da sua mulher Quetura, a qual ele casa depois que Sara morre. Abraão foi um pai que teve dissabores, teve tristezas, teve mágoas, ele teve angústias, ele lamentou por não gerar filhos, até que Deus então dá a promessa. Viveu dilemas, deixar sua casa, sua parentela, buscar uma nova morada, uma nova perspectiva, uma nova vida. Ele teve dores, perdeu a esposa Sara, teve que reconstruir parte da sua história. A paternidade, irmãos, ela é muito mais do que apenas colocar um filho no mundo. Colocar filho no mundo, qualquer homem
pode fazer desde que não seja estéril. Mas paternidade é muito maior, é como que um ministério, é como que um chamado, uma convocação que Deus coloca na vida de alguns homens. Portanto, a paternidade, ela é muito mais do que apenas gerar uma criança. A paternidade é um chamado que Deus ele traz sobre as nossas vidas. Ser homem não significa ser pai. Ser homem não quer dizer que você vai poder ser pai. Para sermos pais, nós precisamos entender, viver, praticar algumas implicações. E essas implicações que eu quero dividir com você nesta noite. Abraão, ele não foi apenas o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas ele não é apenas conhecido como o pai da fé. Ele foi um pai de carne e osso. Ele teve ao total 10 filhos. Então ele experimentou esse sentimento, assim como eu, assim como você, a alegria de poder ter um filho, gerar, lógico, em companhia com a esposa, uma criança. Ele foi reconhecido como o pai da fé. E se ele é reconhecido como o pai da fé, nós podemos aprender lições importantes para a nossa vida, para a nossa paternidade. E essas lições vão nos ajudar como pais. Aqueles que já são, obviamente, e aqueles que ainda não são, em breve, um dia serão. Amém? Aqueles que ainda não desfrutaram dessa alegria vão poder desfrutar, se assim desejarem. A primeira implicação está no capítulo 12, versos de 1 a 5. Eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 5. Se você quer ser um pai de verdade, como a Anne mencionou no nosso informativo, não apenas um pai que pensa que é pai, mas um pai que de fato é. Essa implicação tem que estar presente nas nossas vidas. Capítulo 12 de Gênesis, de 1 a 5. O texto fala assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, aonde chegaram. Qual que é a primeira implicação? Para a nossa paternidade ser eficiente conforme o chamado e a vontade de Deus: renunciar o nosso passado. Se nós queremos ser um bom pai, se nós queremos ser um pai segundo o coração de Deus, se nós queremos ser um pai conforme aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, meus irmãos, homens, é imprescindível renunciar o passado. É imprescindível nós lançarmos fora um passado que nos impede ou nos impedia, ou talvez ainda impede você de ser um pai conforme o coração de Deus. Ser um pai segundo o coração de Deus envolve algumas decisões. Da forma que estamos, nós provavelmente seremos pais falhos. Muitos pais não conseguem atingir o ideal de Deus na vida dele como homem, como pai, porque ele não abandonou o passado. Ele não sepultou esse passado, não deixou esse passado na cruz de Cristo. E quando nós homens queremos trazer o passado junto conosco, esse passado vai nos impedir de poder desenvolver esta paternidade. O que Deus diz para Abraão? Sai da tua terra. Abraão, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vá para uma nova realidade. Ou seja, Abraão, deixe o seu passado, porque o teu passado te condena, o teu passado está te impedindo, o teu passado está sendo uma pedra de tropeço na sua existência. E esse passado, basicamente, eu separei 3 características. Primeira, o passado
religioso. Abraão vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus, e essa terra era habitada por pessoas que não conheciam a Deus, o Senhor. O chamado de Abraão, que Deus faz para ele, era para que Abraão conhecesse a Deus. E esse conhecimento, o aceitar o chamado, estava implicando que ele abandonasse o seu passado religioso. O pai de Abraão, Terá, cultuava um Deus chamado Naamar, o Deus Sol, o iluminado. Eles tinham uma religiosidade, eles tinham um culto, eles se envolviam espiritualmente com uma divindade, mas não era o Deus ao qual a Bíblia nos apresenta e o Deus ao qual nós estamos servindo hoje. Abraão precisava renunciar o seu passado de idolatria espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, nós como homens, nós como pais, nós não podemos desenvolver essa paternidade porque nós estamos presos a uma idolatria. Nós estamos presos a uma religiosidade. Nós estamos presos a uma realidade que não é aquilo que Deus deseja. E se nós não rompermos com essa realidade religiosa ou com essa espiritualidade vazia, nós nunca alcançaremos o patamar de um pai segundo o coração de Deus. Nós nunca seremos como Abraão. Foi fácil para Abraão? Não. Foi uma tarefa simples para ele? Não. Mas ele decidiu obedecer e cumprir, porque ele queria ser um pai que pudesse agradar o coração de Deus. Qual é o seu passado religioso? Qual é a sua formação religiosa? Essa sua formação religiosa, esse seu passado religioso te leva para a presença de Deus, te coloca diante de Deus, quebranta o seu coração como homem diante de Deus, para que você possa então, segundo o coração de Deus, desenvolver esse perfil paternal. Por isso que é importante, irmãos, esse rompimento com aquilo que nos impede de ser o que Deus quer que nós sejamos. A segunda questão é um passado familiar. Abraão sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai, numa sociedade estritamente familiar, estritamente formada em torno de núcleos familiares. Abandonar aquele núcleo era algo muito difícil. É como se hoje nós falássemos para um árabe: deixa a sua família, abandona a sua casa. Para um árabe é muito difícil abandonar o seio familiar, porque a estrutura desse povo está em volta da família. E para um filho, honrar o pai é fazer aquilo que o pai diz para fazer e continuar fazendo, porque isso é uma forma de honrar. Abraão vivia nesse mesmo sistema ou nessa cultura. E ele agora deixar o seu pai, deixar a sua terra, deixar a sua parentela, romper com esta família, não era algo muito simples. Mas por que Deus pede para ele fazer isso? Porque este envolvimento familiar, aquele circo familiar, estava atrapalhando Abraão de ser bênção. Eu não sou contra a família, queridos, eu não prego contra a família, mas quando alguma realidade familiar me impede, ou me atrapalha, ou me afasta de Deus, nós temos que decidir: ou nós vamos ficar com a família, ou nós vamos ficar com Deus, para que depois até possamos resgatar a nossa família. Quantos de nós teve que romper alguns laços familiares? Quantos de nós precisou romper algumas questões familiares para poder se achegar mais a Deus? E hoje você pode voltar nesse meio familiar e você pode então trazê-los para a presença do Deus que você serve. Às vezes, meus irmãos, a família, o contexto familiar, essa dependência familiar, essa realidade acaba sendo também um empecilho de um homem ou qualquer pessoa poder agradar e ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos entender que para realizar o plano de Deus, isso também é necessário. Uma terceira questão que ele tinha que romper: o seu passado econômico. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vá para uma nova terra, vá para uma nova realidade. Deixar a sua terra significava abrir mão de uma segurança econômica, significava abrir mão do seu próprio sustento, significava que ele tinha que deixar aquilo que para ele era seguro e dar um passo de fé para algo maior que Deus poderia acrescentar.
É como se hoje Deus falasse: olha, fecha a sua empresa aqui e abra a sua empresa lá em outro estado, em outra nação. Ou como se Deus dissesse: olha, vai lá para o seu patrão, pede a sua demissão, muda de cidade, porque naquela outra cidade eu vou te abençoar ainda mais. Abraão não saiu com uma proposta de emprego segura. Abraão não saiu com uma terra comprada. Abraão não saiu com uma segurança econômica. Abraão saiu pela fé. E muitas vezes, igreja, a nossa preocupação com essa questão econômica nos impede de ser bênção, nos impede de ser um pai segundo o coração de Deus, porque nós queremos nos assegurar de que essa questão econômica não vai ser algo para nós prejudicial. E nós nos apegamos tanto a isso que aí ela se torna prejudicial. Aí ela se torna uma barreira. Abraão, sai da sua terra, vá para uma nova terra, se aventure na sua fé. Eu vou dar para você uma terra mais próspera. Você vai ter mais gado, você vai ter mais empregados, você vai ter mais rebanho, você vai ser um homem mais bem sucedido. E tomar essa decisão, queridos, não é fácil. Abrir mão de uma segurança econômica, financeira, não é fácil. É uma tarefa, é um chamado que Deus concede. Mas muitas vezes, quando nós não temos esse discernimento, nós ficamos presos. E essa prisão, ela nos impede de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Se queremos ser pais como Abraão, precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Seja a família, seja a religião, seja o emprego e qualquer outra coisa que está nos afastando de Deus. Se eu quero ser um bom pai para os meus filhos, se eu quero ser um pai de verdade, conforme esse pai que nos é apresentado aqui na pastoral do boletim, eu preciso entender que a renúncia, ela está dentro desse pacote. Ninguém jamais será um pai de verdade se não entender a necessidade de renúncia diária. E a pergunta que eu gostaria de fazer agora é, querido, o que você precisa renunciar? O que você como pai ainda não renunciou? O que você não renunciou e ainda está interferindo no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com os seus filhos, na sua estadia junto com a sua casa? O que falta ainda você abrir mão e dizer: isso aqui Deus pode suprir, isso aqui Deus pode melhorar, isso aqui Deus vai me dar muito mais. Sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar, te farei uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. E Abraão vai na fé, por isso ele é chamado o pai da fé. E é essa atitude de Abraão que torna ele um pai, segundo o propósito e o coração do nosso Deus. A segunda verdade e lição que nós aprendemos com Abraão está no capítulo 15 do livro de Gênesis. Vá um pouquinho adiante na sua Bíblia, capítulo 15, verso de 1 a 6. Abraão precisou renunciar ao seu passado. Você renunciou ao seu passado já, meu irmão, minha irmã? Você que é pai, você que não é pai, já renunciou ao seu passado que te afastava de Deus? Amém. Agora então vem o segundo passo, capítulo 15 de Gênesis, versos de 1 a 6. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será muito grande o teu galardão. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás? Já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer. Eliezer era um empregado, um auxiliar de Abraão, não era seu parente de sangue. Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa, o Eliezer, será o meu herdeiro. Então veio-lhe a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para as estrelas do céu, se é que você consegue contá-las, e acrescentou: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor abriu-lhe
ou atribuiu-lhe isso como justiça. Abraão renuncia ao seu passado religioso, familiar, econômico. Deus agora convida Abraão para fazer uma aliança com ele. O segundo aspecto de quem quer ser um pai que possa agradar a Deus e ser um pai exemplo, um pai que abençoe os seus filhos, precisa fazer uma aliança com Deus. O que Deus chama Abraão a fazer aqui? Uma aliança. Aliança é um pacto, aliança é um compromisso, aliança é um contrato, aliança é um acordo entre ambas as partes. Essa aliança compreendia em uma descendência, filhos, família, geração futura. Mas Sara era estéril. Como que Abraão poderia ter filhos? Abraão então experimenta aquilo que Deus traria do sobrenatural. E quando nós firmamos esta aliança, quando nós fazemos esse pacto com Deus, meus irmãos, nós vamos experimentar além daquilo que é natural, nós vamos experimentar além daquilo que é cotidiano, nós vamos chegar ao sobrenatural. Abraão humanamente não podia ter filhos, mas então Deus procura, faz uma aliança com ele, e ele agora experimenta o sobrenatural de Deus na sua vida. Esta aliança traz como característica deixar a razão e crer no milagre. Você como pai, crê no milagre de Deus ou você apenas age e segue a sua razão? Nós como pais, meus irmãos, nós precisamos crer no sobrenatural. Nós precisamos acreditar no milagre, na ação, na providência de Deus. Nós não podemos apenas nos pautar na nossa razão, naquilo que é racional. 2 mais 2 é igual a 4. Nós precisamos entender que uma vida com Deus, um pai debaixo da direção de Deus, aquele que quer agradar a Deus, precisa ter esse discernimento. Deixar a razão e crer no milagre. O deixar a razão não é você abandonar a razão, mas é você procurar crer naquilo que Deus faz, que é irracional. Não é para você esvaziar os seus pensamentos, não é para você deixar de usar o seu cérebro, mas é para que nós possamos ter um pouquinho mais naquilo que não é o natural. Ele quis humanamente dar uma solução para a sua ausência de filhos. Capítulo 16, versos de 1 a 2. Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sara a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se a minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sara. Diante da impossibilidade de ter filhos, diante dessa realidade, Abraão procura uma forma racional de resolver o problema. Será que era dessa forma que Deus queria dar uma descendência para Abraão? Não. Por quê? Porque o texto diz que depois ele vai ter um filho com Sara, o que era humanamente impossível. Mas ele tenta dar uma resposta racional ou um jeito humano para aquilo que Deus já tinha uma solução sobrenatural. Ele então tenta resolver com a sua própria habilidade um problema ou uma realidade que só Deus poderia estar resolvendo para ele, porque isso fazia parte do acordo da aliança que eles tinham firmado. Abraão, crê em mim, me siga, me sirva, que eu vou fazer aquilo que você quer que seja feito. Mesmo assim, Deus insiste no milagre. Capítulo 16, Deus, além de dar esse filho, Ismael, mais adiante, Deus vai dar para ele o filho da promessa, que é Isaac. Você, papai, como que está a sua fé na ação, na provisão de Deus? Você, como pai, tem crido no sobrenatural de Deus, na sua família, nos seus filhos, nas suas necessidades, nas suas impossibilidades? Talvez o seu caso não seja a ausência de um filho por causa da mulher que é estéril, mas talvez você tenha alguma dificuldade.
que a razão não está conseguindo ajudar você a resolver. E aí então nós precisamos crer no milagre de Deus, no sobrenatural. O segundo aspecto dessa aliança era mudar a sua própria identidade. Mudar a sua identidade. O nosso nome é a nossa identidade. Mudar o nome é mudar a essência. Abraão é convidado agora por Deus para ter o seu nome mudado. Capítulo número 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Farei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas multidões. Não serás mais chamado Abrão. Abrão significa grande pai. Agora você será chamado Abraão, pai de uma multidão. Deus muda o nome de Abraão. Deus muda a identidade de Abraão. Deus muda a essência daquele homem, para que através dessa mudança ele pudesse então cumprir o propósito de Deus. Ser pai que agrada a Deus implica numa mudança de essência, uma mudança de valores, uma mudança de caráter, de personalidade, de conduta. Quando Deus quer fazer de nós, meus irmãos, de mim e de você, um pai segundo o coração de Deus, Ele está colocando nessa promessa, nessa aliança, uma transformação, uma mudança de identidade. Deus não quer que nós continuemos sendo aquilo que nós éramos, porque esta vida antiga, esse passado, nos impede de poder ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então Deus vai trabalhar no seu caráter, Deus vai trabalhar na sua essência, nos seus valores, até que eu e você possamos chegar ao patamar daquilo que Deus quer que nós sejamos. Uma terceira característica dessa aliança envolve uma marca. Capítulo 17, verso 23. Naquele mesmo dia Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos que nasceram na casa, comprados por dinheiro, todos os da casa de Abraão que eram do sexo masculino, circuncidou-lhe a pele do prepúcio conforme Deus havia ordenado. 24. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidado a pele do prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidado a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos em casa, quanto comprados por dinheiro, junto ao estrangeiro, foram circuncidados com eles. O terceiro aspecto dessa aliança envolvia uma marca. E para Abraão e para o povo judeu, essa marca era a circuncisão. Essa marca ainda é, meus irmãos, a circuncisão. Era o legado, a marca na carne. A partir de agora, a geração de Abraão e os seus descendentes teriam esta marca. Eles teriam essa característica, esse selo, para que pudessem então cumprir essa aliança. A marca do Pai que agrada a Deus hoje não é uma marca física, não é algo que você possa fazer no seu corpo, algo exterior. A marca que está no nosso coração, queridos, é a presença do Espírito Santo de Deus, que é o selo, conforme Efésios 1, capítulo 1, 13 e 14. Paulo vai dizer que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos selados pelo Espírito. Nós temos uma marca que agora nós somos propriedade de Deus. Não precisamos mais marcar o nosso corpo, não precisamos mais um carimbo, porque nós temos dentro do nosso coração a marca, o carimbo, o selo do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que agora vai agir, vai produzir em nós os frutos, vai produzir em nós aquele caráter, vai moldar a nossa vida e vai dar então o reconhecimento da nossa dependência de Deus.
Essa aliança que Deus procura fazer com nós, pais, é uma aliança que nos leva a deixar a razão e crer no milagre, crer mais na providência de Deus. É uma aliança que nos leva a mudar a nossa identidade, a nossa personalidade, e nos leva então a ser marcados com a presença de Deus nas nossas vidas. Capítulo 22 de Gênesis. Nós chegamos ao terceiro passo, ou a terceira característica, a terceira lição que Abraão nos ensina em relação à nossa paternidade. Capítulo 22 do livro de Gênesis, versículo 1 e versículo 2. Versos 1 e versos 2. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eu estou aqui. Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Terceira verdade, meus irmãos, que Abraão nos ensina é a necessidade de fazer a vontade de Deus. Você quer ser um bom pai? Você quer ser um pai bom para os seus filhos? Você precisa aprender a fazer a vontade de Deus e não a sua. Nós precisamos entender que é a vontade dele e não a nossa que tem que ser feita. Deus agora chega para Abraão e pede para ele o seu único filho, mas não era o único filho. Ele tinha Ismael, ele tinha o primeiro filho, mas Deus não considera Ismael como o filho da promessa, o filho da aliança, o filho do pacto. Ismael foi um jeitinho que Abraão quis dar, mas Deus não tem jeitinho, com Deus não tem esse negócio de jeitinho. Deus faz as coisas como tem que ser feito. E agora então Deus chega para Abraão e pede o seu filho, o Isaque. Oferece ele em sacrifício, em holocausto. Abraão, até que ponto você está disposto a fazer a minha vontade em lugar da sua vontade? Até que ponto nós, papais, estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e não a nossa, em relação do nosso bem e do bem da nossa própria família? A grande prova na vida desse homem, desse pai, se deu quando Isaque foi pedido como uma prova de submissão à soberania de Deus. Quando Deus pede Isaque, Deus está querendo de Abraão uma demonstração da sua soberania, ou da sua dependência, dessa soberania de Deus. Se Abraão não oferecesse Isaque, Abraão estava dizendo que não era submisso a essa soberania. Estava dizendo que não estava disposto a viver debaixo da orientação de Deus. Abraão se dispõe a fazer a vontade de Deus, acima da sua. Isso nós precisamos aprender como pais, fazer a vontade de Deus acima da nossa vontade. Assim como Ana entrega Samuel lá no templo. Ana não tinha filhos, ela ora, pede um filho a Deus. Deus dá o filho, mas Ana havia previamente dito que se Deus desse o filho para ela, ela abriria a mão daquele filho para que ele pudesse ser criado na dependência, na presença e na casa do Senhor. O que ela mais queria era um filho, mas ela entende que o que ela mais queria deveria ser dedicado e oferecido, consagrado a Deus. Fazer a vontade de Deus é oferecer a Ele aquilo que para mim tem mais valor. O que para você hoje, pai, tem mais valor? O que hoje para você é mais importante? Fazer a vontade de Deus é você deixar isso nas mãos e aos cuidados de Deus. Fazer a vontade de Deus é você poder dizer: Deus, isso é tão importante para mim, é tão valioso para mim, é tão precioso para mim, mas eu vou deixar isso diante do Senhor. Oferecer a Ele aquilo que para mim tem mais valor, ou que aquilo que eu mais quero, eu posso abrir mão disso para poder entregar a Deus. O bonito na história de Ana e também na história de Abraão é que aquilo que eles mais queriam, aquilo que eles mais desejavam, eles abriram mão
para que pudesse ser entregue a Deus, para que pudesse ser oferecido a Deus. E o que para nós pais é tão valioso, é tão precioso, que nós não possamos dedicar e oferecer a Deus? O que para nós é tão importante, tão fundamental, que nós não possamos oferecer para o Senhor? Nós precisamos, meus irmãos, entender que fazer a vontade de Deus é entregar para Deus aquilo que para mim é fundamental. Muitas vezes a nossa vontade vai em conflito com a vontade de Deus. O que eu quero não é o que Deus quer para a minha vida, e o que Deus está propondo para a minha vida, eu não estou muito a fim de me submeter a isso. Precisamos decidir se vamos fazer a vontade dele ou se vamos fazer a nossa vontade. Essa decisão é crucial. A vontade de quem nós vamos fazer? A nossa ou a vontade dele? Aquilo que eu quero ou aquilo que Deus quer para mim? Deus muitas vezes nos vai pedir algo que para nós é muito precioso, que para nós é difícil abrir mão, que para nós é difícil deixar, mas Deus vai querer, porque isso vai ser algo para o nosso benefício. Abraão foi, acima de tudo, um homem, assim como eu sou homem, você, pai, também é homem. Abraão não era super-herói, Abraão não tinha superpoderes, Abraão não era um homem sujeito a não errar, Abraão não era livre de qualquer culpa ou de qualquer falha, ele era homem tal qual nós somos. Mesmo sendo homem, assim como nós somos, ele conseguiu ser chamado de pai da fé. E ele também nos ensina esses princípios da paternidade humana, as suas alegrias, as suas dores, as suas dúvidas, os seus dilemas, tais quais as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos dilemas, numa situação, numa época diferente, mas talvez com as mesmas realidades que nós. Mas diante disso ele decidiu renunciar ao seu passado, abrir mão do passado para poder cumprir a vontade de Deus. Ele decidiu fazer uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, um pacto diante do Senhor. E ele decidiu fazer, acima de tudo, a vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse tudo o que ele tinha. E a partir disso, então, ele não é só o pai da fé, mas ele é um pai que é mais do que apenas aquele que quer ser um pai. Ele nos ensina sobre o ministério da paternidade. Ele se torna agora para nós um exemplo de um homem que, por ser pai, vive os seus dilemas, as suas necessidades, as suas realidades, mas ele consegue cumprir o ministério da paternidade. Você, querido, já abriu mão do seu passado para poder agradar o coração de Deus e fazer a vontade dele? Você já fez uma aliança com ele, entregando a sua vida para Cristo, recebendo o selo da promessa, o selo da aliança? Você já decidiu fazer a vontade de Deus e não a sua, para que ele possa então cumprir em você a sua vontade, o seu querer? Que Deus abençoe você nesse propósito, em nome de Jesus.